Olá, bom dia. Que a paz e a graça de Deus esteja na vida de vocês e na casa de vocês. Amém? Vamos continuar a nossa leitura bíblica no livro de Jeremias. Hoje nós estaremos entrando no capítulo 11, irmãos, que fala sobre Judá quebrou a aliança. Que nesse momento Deus possa nos guiar, nos guardar e nos livrar de todo mal, que através dessa palavra, através dessa leitura bíblica, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e levar o ensinamento dele à casa de vocês. Amém? No livro de Jeremias, capítulo 11, fala a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve a palavra desta aliança e falai aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. E lhes dirás: assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não obedecer a palavra desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo conforme o que vos mando, e me sereis por povo, e eu vos sereis vós por Deus, seu Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, te dar-lhes uma terra que mana-se leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoar todas as palavras das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque protestei solenemente a vossos pais no dia que os fiz subir da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um após a imaginação do seu coração malvado, pelo que trarei sobre eles todas as palavras dessa aliança que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Dize-me mais o Senhor, uma conquista entre os habitantes de Jerusalém. Perdão, irmão, repetindo o versículo 9. Diz-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Voltaram às maldades de seus primeiros pais, os quais não quiseram ouvir as minhas palavras. Antes andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu havia feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu trarei sobre eles mal do que qual não poderão escapar, e clamarão a mim, mas não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses aos quais eles queimaram incenso, eles, porém, de maneira nenhuma os livrarão do tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, o Judá, e se segundo o número da sua rua, ó Jerusalém, isto é para queimar incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor e nem oração, porque eu não os ouvirei no dia que em sua aflição clamarem a mim. Que tem a minha amada que fazer a minha casa, visto como muitos nela cometem grandes abominação e as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes o mal, então te regozijas. O Senhor te pôs o nome de oliveira
verde, formosa e de frutos deliciosos, mas ao ruído de um grande tumulto, ele acendeu fogo ao redor dela e os seus ramos foram quebrados. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou este mal contra ti, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, me provocando a ira ao queimar incenso a Baal. O complô contra Jeremias. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizestes ver as suas ações. E eu era um manso cordeiro que é levado à matança e não sabia que maquinavam projetos contra mim, dizendo: destrua-nos as árvores com seus frutos e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos que julga com justiça, que sonda os rins e o coração, que eu veja a tua vingança sobre eles, porque a ti expus minha causa. Portanto, assim diz o Senhor aos homens de Anodote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes o nome do Senhor e não morrerás as nossas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu o castigarei, os jovens serão mortos à espada, os seus filhos e suas filhas de fome morrerão. Não ficará nem sequer um remanescente deles, porque eu trarei mal sobre os homens da Anatote no ano da sua visitação. Irmãos, nós vemos aqui a ira de Deus nesse versículo, né, nesse capítulo 11, que ele inclusive disse ao profeta Jeremias que não orasse por esse povo. Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes nós compramos, né, intercedemos por vidas que Deus não permite orarmos. Por quê? O trabalhar de Deus, ninguém coloca a mão. O trabalhar de Deus, nós não podemos entrar na frente. É Deus que faz, é Deus que cumpre e é Deus que dá a ordem. Então, todas as vezes que vocês, irmãos e irmãs, pensarem em orar por uma vida, peça discernimento e sabedoria a Deus primeiro e permissão, porque muitas vezes aquela vida está sendo trabalhada. Deus está trabalhando naquela vida, Deus está fazendo algo, Deus está fazendo uma transformação. E através dessa transformação, nós não podemos entrar e impedir que Deus leve, seja bênção ou seja maldição, porque é Deus, não que Deus seja mal, não. É porque muitas vezes Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia, Deus é gratidão, mas às vezes também Deus é fogo consumidor, irmãos. Naqueles que não querem ouvir a palavra, naqueles que não querem obedecer. E isso acontece muito no mundo que nós vivemos hoje, irmãos. Amém? Vamos entrar agora no capítulo 12, a oração e a queixa de Jeremias. Justo és tu, ó Senhor. Quando pleiteio contigo, tudo deixo-me falar contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e porque que são felizes os que procedem muito traiçoeiramente. Plantastes e a eles lançaram raízes, progrediram e produziram fruto. Próximo estás à boca deles, mais longe dos seus rins e coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para matadouro, e preparas para o dia da matança. Até quando lamentará a terra, e secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que nela habitam, pereceram os animais e as aves, porquanto disseram eles: não verá o nosso último fim. A resposta de Deus a Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos?
E se em terra de paz estás confiado, que farás ao encher do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles mesmos que procederam deslealmente contra ti, e eles mesmos clamam por ti com alta voz, não creias nele, ainda que te digam com coisas boas. Deixei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma nas mãos dos teus inimigos. A minha herança é para mim como leão na floresta. Contra mim levantou a tua voz, por isso eu o aborreci. A minha herança é para mim como uma ave de rapina, de várias cores. Andam as aves de rapinas contra ela em redor. Vinde a juntar todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram no meu campo, tornaram em desolado deserto no meu campo desejado. Em assolação o tomaram, e a mim clama, na sua desolação toda a terra foi assolada, porquanto não há ninguém que tome isso ao peito. Irmão, o Espírito Santo que havia falado no tempo passado do versículo 7, agora fala no tempo futuro, porque por meio da presciência, ele sabe que apesar das contínuas profecias de Jeremias, Judá não se arrependerá, por consequente, o terrível fim chegará, irmãos. Sobre todos os lugares altos do deserto, vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora. De um extremo da terra até o outro extremo, não haverá paz para nenhuma carne. Semearam trigo, mas secaram espinhos, cansaram-se, mas se nada se aproveitaram. Envergonha-se das vossas colheitas por causa do ardor e da ira do Senhor. Assim diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos, que tocam a herança que fiz herdar no meu povo Israel. Eis que eu os arrancarei da tua terra e arrancarei do meio deles a casa de Judá. E será que, depois que os tiver arrancado, voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar casa para a sua herança e a qual casa para as suas terras. E será que diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem totalmente, arrancarei e destruirei tal nação, diz o Senhor. Amém? Aqui, irmãos, nós vemos, né, grandemente aqui, inclusive a ira do Senhor, né? Porque Deus está a todo momento lembrando o povo de não pecar, lembrando o povo de se voltar para Ele, de não adorar outros deuses, de não buscar Baal, de não fazer maldade. E por mais que Deus visse que Jeremias estava lutando para consertar aquele povo, lutando para fazer aquele povo se voltar para Deus, ele via que não estava surtindo efeito. Jeremias não estava conseguindo fazer com que aquele povo se voltasse para Deus. Então a única alternativa que Deus tinha era destruir aquela terra, era destruir aquele povo, porque não tinha mais outra alternativa para aquele povo. Porque Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe do que nós precisamos. E Ele nos coloca no lugar alto, se nós merecermos. Então vamos se voltar para Deus. Vamos deixar um pouco o pecado. Um pouco não, irmãos. Vamos deixar o pecado de lado. Vamos buscar a Deus verdadeiramente e nos lembrar que somente Ele pode fazer o que nós precisamos, que através dele nós podemos ter a cura, a libertação, o renovo, a transformação.
Amém? Vamos orar um pouco, vamos buscar um pouquinho a Deus e agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? Porque só o fato de nós estarmos aqui ouvindo, estudando a palavra, né? Fazendo essa leitura bíblica e estarmos respirando, já é uma bênção de Deus. Papai querido, papai amado, eis-me aqui na sua presença, Senhor meu Deus. Eu consagro, Senhor meu Deus, essa leitura bíblica em tuas mãos. Pai querido, que seus ouvidos e seus olhos estejam atentos às nossas palavras. Que eu não venha aqui, meu Pai, trazer nada que não seja de Ti. Não sou uma profeta, não sou uma pastora, não sou, Senhor meu Deus, e nem pretendo, Pai, me fazer passar por alguma liderança. Mas eu sei que eu sou liderada por Ti. Assim como eu estou aqui, Pai, lendo a Sua palavra, eu sei que o Senhor está me acompanhando e me guiando. E que através dessa leitura bíblica o Senhor possa levar, Senhor meu Deus, a bênção necessária na vida dos teus filhos. Pai, vai de encontro a cada pai de família que sai neste momento ou que já saíram, Pai, para o seu trabalho. Vai de encontro àqueles que trabalham por conta própria, Pai, e leva o seu alimento para vender na rua. Prospera, Senhor meu Deus, a vida dos teus filhos. Prospera, Senhor meu Deus, a vida das tuas filhas. Vai de encontro aos jovens, Pai. Aqueles que estão perdidos no mundo como uma ovelha desgarrada, Pai. No vício, Senhor meu Deus, da droga. No vício, Senhor meu Deus, do álcool. No vício, meu Pai, da prostituição. Vai, Senhor meu Deus, arrancando seus filhos daquele lugar, da terra de Baal, meu Pai. Fala com eles, Senhor meu Deus. Toca no coração deles para que eles possam se voltar para Ti, Pai. E não continuar nessa vida pecaminosa. Senhor meu Deus, entra dentro da casa dos Teus filhos, levando providências necessárias que eles necessitam. Pai querido, Pai amado, Pai, eu lhe entrego, Senhor meu Deus, nesse momento, a cada vida que aqui se encontra, a cada vida que aqui vai entrar, meu Deus, para ouvir essa leitura bíblica. Que através dessa leitura bíblica, Pai, eles possam aprender mais e mais de Ti e saber, Pai, o Deus que o Senhor é, o Deus grande, Deus poderoso, que eu sei que só o Senhor pode, Pai, nos livrar de todo mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Só o Senhor, Pai, o Deus que tirou os seus filhos, Senhor meu Deus, da morte, livrou da vida à cova dos leões, livrou, Senhor, seus servos da fornalha de ferro, livrou, Senhor meu Deus, os seus filhos que necessitavam levar a sua palavra, Pai, e foram castigados, que o Senhor livrou, Senhor meu Deus, todos eles. Um Deus que abriu o mar para o seu povo passar. Um Deus que curou o fluxo de sangue. Um Deus que fez o cego enxergar, o manco andar, o aleijado se levantar. Oh Deus, o Senhor é um Deus poderoso e nós temos que ter consciência disso. Então eu te peço, Pai, neste momento, que o Senhor possa levar, Senhor meu Deus, a bênção necessária na vida dos teus filhos e não deixar, Pai, que nada de mal aconteça à vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa guardar a vida de cada um deles, meu Deus. Vai de encontro aos meus filhos, meus familiares. Vai de encontro a cada familiar que aqui se encontra orando por alguém. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo meu respirar, pelo meu trabalho, pelo meu teto. Eu te agradeço, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém.
Fiquem todos na graça de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ouvir essa leitura bíblica e ser abençoado, amém?